Com quantos anos você deixou de ser criança? Não é a idade no teu documento que eu tô perguntando. É outra coisa. Com quantos anos você teve que amadurecer, segurar as pontas, cuidar dos outros, quando ainda era você que precisava ser cuidada? Tem muita mulher que responde na hora, 6, 8, 10, sem pensar. Porque foi mais ou menos aí que a infância dela acabou. Todo mundo chamava ela de madura para a idade, tão responsável, uma mãezinha. E ninguém percebeu que para ela virar tudo isso tão cedo, ela teve que deixar de ser criança. E aqui vai a parte que quase ninguém te conta. Essa menina não sumiu. Ela cresceu por fora, mas por dentro ela ainda tá aí, cansada, ainda achando que precisa dar conta de tudo sozinha. Se você passou por isso, se isso é você, esse vídeo é uma conversa com ela, com a menina que precisou crescer rápido demais. Vem comigo. Eu sou Rosiane Sena e esse é o dia 7 da jornada 30 dias voltando para casa. Um devocional com reflexão bíblica, visão sistêmica e consciência emocional para a mulher que se perdeu de si mesma cuidando de todo mundo. Ontem a gente começou a olhar para o profundo, para olhar para aquela parte onde dentro de nós a gente guardou algo que prefere não ver. E hoje, lá nesse porão, a gente vai encontrar alguém. Vamos encontrar nessa menina, a menina que você foi. Porque muita coisa que pesa em você hoje começou lá atrás, quando você ainda era pequena e já carregava coisas grandes demais. Se você conhece uma mulher que foi adulta cedo demais, que sempre foi a forte da família, compartilhe esse vídeo com ela. Talvez ela precise ouvir isso hoje. Deixe seu like, se inscreve aqui no canal e ajude essa mensagem a chegar em mais mulheres que carregam o mundo desde muito pequenos. E agora nós vamos fazer a nossa leitura. Pegue lá então sua Bíblia. Também mantenha por perto aí caderno e caneta para você anotar, né, algumas reflexões que venham para você. E o primeiro versículo que a gente vai ler está em Salmos 27, versículo 10. E o que que diz aqui? Pois meu pai e minha mãe me abandonaram. Javé, porém, me acolhe. Esse versículo não diz que seus pais foram maus. Ele diz uma coisa ainda mais profunda, que mesmo onde faltou colo, mesmo onde faltou cuidado, tem um que não falta, que nunca faltou. Se você foi uma menina que se sentiu sozinha, que teve que se virar sozinha desde muito cedo, que não teve apoio dos adultos, que não teve apoio da tua família, pensa comigo agora. Deus estava vendo tudo isso que você estava passando. E ele diz: Eu te acolho. Em nenhum momento você ficou abandonada pelo Pai. Talvez você possa ter se sentido abandonada pelos seus pais ou por alguém da tua família. Talvez você tenha se sentido esquecida, rejeitada, deixada de lado, mas lembre-se que o Pai Maior nunca te abandonou, nunca esqueceu de você. Independente do que tenha acontecido com os seus pais aqui da Terra, né? A vida continuou, a vida permaneceu. Deus fez com que hoje você estivesse aqui assistindo esse vídeo. Ele fez com que você chegasse até esse conteúdo. Talvez realmente para que você ouça dele. Eu nunca esqueci de você. Por mais que você ache que tenha sido esquecida, que tenha sido abandonada, eu sempre estive com você.
E talvez você tenha esquecido que Deus estava contigo. Talvez as suas dores tenham feito você se afastar dele. Talvez tudo o que você viveu tenha feito você excluí-lo do seu coração. E hoje ele está querendo se reconectar contigo. Ele está querendo falar com você de novo. E agora a gente vai ler Marcos 10, versículo 14. Deixem as crianças vir a mim, não as impeçam, porque o reino de Deus pertence aos que são semelhantes a elas. E a gente vê em várias passagens, né, Jesus sempre puxando as crianças para ele, os adultos, né, tentando afastar as crianças, mas ele queria a presença delas e queria estar com elas. Tem até um dos episódios de The Chosen, onde as crianças estão sempre ali com Jesus. Ele está fazendo as coisas, né? Ele está no acampamento e as crianças vão lá e ficam com ele e conversam com ele. Então, essa inocência, né? Essa parte nossa tão pura, talvez tenha se perdido ao longo da nossa vida. Então imagina, né, Jesus dizendo isso para a menina que você foi. Deixa ela vir, não impede. Vem cá, meu amor. O colo que talvez tenha faltado, ele te oferece agora. Talvez você não tenha tido colo, atenção, carinho, reconhecimento, aprovação. Talvez você ainda esteja esperando isso da parte das pessoas da sua família. Talvez você ainda esteja esperando um parabéns. Muito bem, minha filha. Tô orgulhoso de você. Receba isso hoje de Jesus. Receba isso hoje de Deus. Porque talvez não exista mais a possibilidade de você receber isso de uma pessoa da sua família mesmo, que tenha faltado lá atrás. Mas de Deus você recebe isso agora, nesse momento. E uma coisa que eu vejo muito, né, nos meus atendimentos é sempre mulheres muito fortes. Mulher forte que dá conta de tudo e vive sobrecarregada. E infelizmente a gente tem essa cultura, né? Que a mulher ela é batalhadora, ela é guerreira e todas essas coisas. Eu me intitulei assim muito tempo da minha vida. Ah, eu sou guerreira, sou batalhadora e tal. E eu achava a coisa mais bonita do mundo. Me chamar assim, eu falava, ah, eu sou forte. Até que eu comecei a entender o que tudo isso significava. Até que eu comecei a perceber a minha história e falava, opa, não quero mais ocupar esse lugar. Esse lugar é muito pesado. Esse lugar não faz sentido com a vida que eu quero criar para mim, com quem eu quero me tornar. E aí eu fui, né, me descascando, fui tirando, né, essas armaduras. Imagine realmente como armaduras, né, que você vai colocando ao longo da vida, tipo assim, tá, eu tô sozinha aqui. Eu sou criança e tô sozinha. O que que eu vou ter que fazer? Vou ter que dar conta. Eu vou ter que ser forte, então eu vou ter que cuidar da casa, eu vou ter que cuidar do irmão, eu vou ter que ir bem na escola, eu não vou poder dar trabalho, eu vou ter que ficar quieta para não dar mais incômodo para minha família. E aí nisso a gente vai criando máscaras e vai se tornando uma pessoa, uma persona para encaixar dentro do que aquela família precisa. Só que hoje, né, adultas, já é possível fazer diferente. Então, aquilo que você escolheu ser criança foi uma necessidade devido às circunstâncias, mas hoje não é mais necessário repetir o mesmo padrão de comportamento. E foi essa mudança que eu fiz. Então, eu precisei amadurecer muito cedo, eu precisei fazer muitas coisas, dar conta de muitas coisas muito difíceis em casa, e eu vi que eu carregava isso ao longo da minha vida inteira. Então, eu falei: não, eu não quero mais viver desse jeito, eu preciso olhar para minha infância, eu preciso olhar para minha criança, eu preciso resgatar essa menina que ficou esquecida com tantas dores e tantos sofrimentos.
E foi um processo e ainda é um processo que vai ficando, né, cada vez mais leve. Porque essa menina que existiu dentro de você, assim como existiu dentro de mim, ela não morreu. Ela não ficou no passado. Ela ainda continua guiando as nossas atitudes, os nossos comportamentos. Então começa a observar na sua vida que atitudes que você tem hoje que podem estar conectadas àquilo que você viveu na tua infância. Talvez seja uma atitude de ciúme, uma atitude de insegurança. Vamos trazer para alimentação, querer comer muita porcaria, não querer ter trabalho para alcançar o resultado, porque a criança quer tudo fácil. O adulto vai lá e faz o que precisa fazer. E muitas vezes a gente está nesse lugar de não querer fazer o que precisa ser feito, quer que as coisas aconteçam magicamente. E sempre quando a gente está nessa postura, a gente está na criança. Então é como se existissem o ser adulto e tem o ser criança dentro de nós. E muitas vezes é a criança que está ali no volante da vida, é a criança que está conduzindo a vida. E se a gente não presta atenção nisso, essa criança vai estar ali sempre à frente, guiando as nossas atitudes, os nossos comportamentos. Daí, obviamente, se você tem uma atitude, um comportamento infantil, seus resultados não serão aqueles que você busca. Então é preciso olhar, compreender, né, o que em mim está precisando de atenção aqui e olhar para isso. Porque hoje, você já sendo adulta, seu pai e sua mãe não podem mais fazer nada pela tua criança. Quem pode fazer alguma coisa é você, hoje adulta. E voltando a esse assunto, né, da mulher forte, né? Então, o que que aconteceu na tua casa que você precisou se tornar essa mulher forte, se esse é o teu caso? Muitas de nós precisamos, porque quando éramos pequenas não teve a possibilidade de ser fraca. Então não teve colo, não teve um adulto seguro para segurar as pontas. E aí talvez você tenha precisado se tornar adulta, assim como eu precisei me tornar adulta ali com 7, 8 anos. E aí vem a parte que mexe, né? Essa menina continua aí dentro de você, esperando alguém dizer: pode descansar, agora eu cuido. Esperando um colo que nunca veio. E é ela que aparece hoje quando a gente tem dificuldade de pedir ajuda, quando você acha que só pode contar com você mesma, que não dá pra confiar em ninguém, quando você se sente sozinha, mesmo cercada de gente. Isso não é frescura de adulto, é uma menina antiga ainda esperando. É essa parte sua que ainda está esperando por você. E aqui tá a virada mais linda dessa história. Você não precisa mais ficar esperando que os adultos que faltaram voltem no tempo para te dar o que não deram. Isso não vai acontecer. E ficar esperando só prende você lá atrás. Mas tem duas pessoas que podem dar colo para essa menina agora: Deus e você. A mulher adulta que você se tornou. Você pode olhar para ela e dizer: oi, eu te vejo. Você foi corajosa. E agora você não precisa mais segurar tudo sozinha. Eu tô aqui. E Deus está aqui. Então é olhar para essa parte sua e dizer para si mesma: eu tô com você. Tá tudo bem agora, você tá segura. Você pode relaxar. E na visão sistêmica, a gente entende que uma criança que amadurece cedo demais quase sempre assumiu um lugar que não era dela. Às vezes ela virou a mãe dos irmãos, às vezes virou a confidente da mãe, ouvindo o problema de adulto que criança nenhuma deveria ouvir. Às vezes essa criança virou aquela que mantinha a paz na casa. E ela aprendeu: meu valor é cuidar, se eu não for útil, não tem lugar para mim. E olha como isso continua hoje. Você se sente bem quando é necessário, se sente perdida quando não tem ninguém para cuidar. E essa raiz começou há muito tempo. E de novo,
Isso não é para trazer culpa para os seus pais ou para você culpá-los porque tinha que ter sido diferente a história. Não. Eles provavelmente também foram crianças que não tiveram colo. E essa dor vem passando de geração em geração. Porque, como eu já falei em dias anteriores, a gente ensina aquilo que a gente aprende. Então, o que os seus pais aprenderam com os pais deles é o que eles passaram também para você. Mas entender de onde vem não é para você ficar presa na mágoa. É para você ser a pessoa que interrompe isso. A mulher da sua família que finalmente para de passar isso adiante. Porque você escolheu cuidar da sua própria menina, em vez de exigir que ela continue forte. É você cuidar dessa parte sua que precisou tanto de atenção, de colo, de carinho, e não passar essas feridas para tua filha, para o teu filho. Não passar isso adiante. Não precisa passar isso adiante. Agora que você tem essa consciência, agora que você sabe disso. E dentro da casa interior, essa menina mora no porão. É uma das primeiras que a gente encontra quando desce lá. E não é para ter pena dela, é para reconhecer a coragem que ela teve e finalmente dar o que ela não teve: cuidado, presença, colo, apoio, atenção. Voltar para casa também é isso. Voltar para buscar a menina que ficou para trás, pegar ela pela mão e dizer: agora você vem comigo. Você não vai mais ficar sozinha nesse porão. E se você quer entender melhor o que a sua casa interior está te pedindo, como é que tá a situação interna, eu montei um quiz gratuito, é bem rapidinho, que te mostra isso. Tá na descrição do vídeo. É um espelho gentil para você se enxergar com carinho. E agora vamos para nossa reflexão. Pegue aí caderno, caneta e responda a essas perguntas. Pergunta um: com quantos anos você sente que precisou virar adulta ou que teve que carregar cedo demais? Com quantos anos você lembra que você deixou de ser criança, que teve que assumir responsabilidades que não eram suas, fazer coisas que não cabia a uma criança fazer? Pergunta 2: o que aquela menina mais precisava ouvir e nunca ouviu? Talvez que não era culpa dela, que ela podia ser só criança, que ela era amada do jeito que ela era. E 3: se você pudesse dar um colo para ela hoje, o que você diria para ela? E escreve isso como se fosse uma carta para sua criança. Faz esse exercício, escreve uma carta para você mesma quando você era criança. E coloca nessa carta tudo que você precisou ouvir e você nunca ouviu. Tudo que você sente que faltou. Responde com ternura, porque essa menina merece o carinho que ela não recebeu. E hoje é você que pode dar isso para ela. Hoje é você que pode dar isso para você mesma. E esse processo, né, com a criança interior, eu sempre passo por essa etapa nos meus atendimentos, nos processos terapêuticos que eu conduzo. Porque não tem como a gente consertar um adulto que tenha base ruída. É como se a gente quisesse, né, fazer uma construção em cima de uma base na areia. Não funciona. A gente precisa olhar e fortalecer essa base, né? E a base é o porão, a base é a família, para aí sim essa mulher estar bem com ela mesma, ela estar bem no mundo, ela estar bem dentro da própria família que ela tem hoje. Então, se você sente que isso fala com você, se você precisa de ajuda nesse processo, responde ele teu quiz e me chama que eu posso te ajudar nessa jornada. E agora, vamos para nossa oração. Se você quiser, fecha os seus olhos, se conecta nesse momento, sente a presença aí de Jesus, se conecta com Deus e também se conecta com a sua menina, com a sua criança.
Senhor, hoje eu me lembro da menina que eu fui, a que precisou ser forte cedo demais, a que cuidou quando deveria ter sido cuidada. Obrigada por nunca ter me abandonado, mesmo quando eu me senti tão sozinha. Me ajuda a olhar para essa menina com carinho, não com cobrança. Me ajuda a dar para ela o colo que faltou. Toma ela no teu colo, Senhor. Diz para ela que agora ela pode descansar, que ela não precisa mais segurar o mundo sozinha. Me ensina a cuidar dela todos os dias como tu cuidas de mim. E agora imagina que você tá abraçada com a tua menina e sente agora o abraço de Deus acolhendo vocês duas. Sente esse amor, essa força e esse apoio vindo do Pai para vocês. Amém. Espero que esse exercício tenha feito sentido para você. E você não é forte porque nasceu forte. Você é forte porque uma menina um dia segurou o que era pesado demais para ela. E hoje você pode finalmente soltar esse peso das mãos dela. Se essa palavra te encontrou, comenta aqui. Eu vejo a menina que eu fui. E eu leio cada comentário com o coração. Compartilha com uma mulher que também precisa dessa mensagem. E vai lá e responde o quiz que está na descrição, que você vai entender um pouquinho mais como é que está o teu estado nesse momento. Amanhã a gente continua olhando para nosso porão, olhando para o que virou prisão para tanta mulher, a necessidade de ser sempre boazinha, de agradar todo mundo. Te encontro no dia 8. Não falte!